Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício clássico de introdução à programação, que é escrever um programa que calcula o fatorial de um número. E a gente vai fazer isso para ilustrar o comando for. Então, como sempre, eu vou criar um novo arquivo vazio, eu vou salvar ele já como um arquivo de linguagem C, para que ele mude a cor de todos os comandos e das palavras reservadas da linguagem C. Começar, como sempre, declarando a nossa função main. E pensar no que a gente aprendeu já em outros vídeos. A gente já resolveu um exercício muito parecido com esse, conceitualmente, que é o de calcular a soma dos n primeiros números. Então, se eu quero calcular a soma dos 10 primeiros números, eu preciso, de alguma forma, fazer meu programa, fazer a conta 1 mais 3 mais 4 mais 5, até um certo número n que o usuário vai especificar. Isso aqui a gente ia salvando numa variável soma. O que a gente vai fazer agora é criar uma variável fatorial que vai fazer a conta n vezes n-1 vezes n-2 e que vai multiplicando tudo isso até multiplicar por 2. Eu poderia até multiplicar por 1, né, mas multiplicar por 1 não altera o resultado, então eu posso poupar uma iteração e parar na multiplicação por 2. Então, no exercício da soma, a gente usava essa variável soma como um acumulador, uma variável que ia armazenando os resultados anteriores e eu ia somando cada vez mais números nessa variável soma. Aqui, no exercício do fatorial, eu poderia ter chamado até de produto, né, para ser um pouco mais coerente, mas já vai dar o resultado do fatorial no final das contas. Só que a gente vai repetindo o produto e não somas. A interação com o usuário vai ser bastante parecida, a gente vai pedir para o usuário digite o valor de n, a gente vai ler o número que o usuário digitou e é uma variável inteira, então a gente usa essa opção porcentagem d e n. E eu vou então agora usar o comando for. Eu quero fazer um for para calcular o fatorial. E lembra que no exercício da soma, a gente precisou declarar de antemão aquela variável soma antes mesmo de entrar no loop. Aqui vai ser parecido, eu vou criar uma variável fatorial e eu vou inicializar ela com 1. Por que 1 e não 0? Como a gente fez no exercício da soma, a gente começava com 0. Mas se eu começar aqui com 0, qualquer coisa que eu multiplicar por essa variável vai continuar dando 0. Então as coisas não vão funcionar bem. Aqui o que eu quero fazer é fatorial recebe fatorial vezes um certo número i. Ou seja, o fatorial vai começar com 1, e eu vou multiplicar ele por n, vou multiplicar ele por n-1, multiplicar ele por n-2, e assim por diante. Então, essa variável i, esse contador, é a variável que vai ser alterada ao longo do loop. Como é que a gente escreve isso? A gente tem que declarar a nossa variável i como uma variável inteira. A gente tem que declarar a nossa variável fatorial também como uma variável inteira. Então, eu vou agrupar todas as declarações de variáveis aqui no começo. A nossa variável i vai valer inicialmente o próprio número n, porque eu vou querer fazer essa conta na forma n vezes n-1 vezes n-2, então eu vou fazer voltando. Eu vou começar do n e vou voltar até multiplicar por 2. Então eu começo, i vai começar com n, i tem que ser maior ou igual a 2, então enquanto i for maior ou igual a 2 eu continuo repetindo, e como é que é a atualização da variável i? Ela vai diminuindo de uma em uma unidade. Então eu posso escrever isso aqui como sendo o jeito mais intuitivo de escrever seria assim, i igual a i-1. O jeito compacto de escrever, i menos menos, vai diminuir de uma em uma unidade. Fatorial é igual a fatorial vezes i. E já que eu estou usando um loop for, tudo está sendo feito aqui na própria definição, na própria chamada do for. Se eu estivesse usando um while, eu precisaria tomar mais cuidado para explicitamente falar como é que essa variável for, como é que essa variável i, perdão, vai sendo atualizada ao longo do tempo. E uma vez que eu fiz todas as multiplicações, eu posso escrever o fatorial de o número que o usuário digitou é
o número que a gente calculou. E aqui a gente só precisa tomar cuidado para escrever na ordem. Então, primeiro n, que é o número que o usuário digitou, depois a nossa variável fatorial, que contém o resultado. E o nosso return 0 para encerrar o programa. Se eu mandar rodar isso aqui, sempre que a gente for testar um programa, é muito mais útil a gente testar com um número que a gente sabe a resposta. Não adianta nada eu escrever aqui 17, se eu não sei de cabeça quanto que é o fatorial de 17, e não vou saber se meu programa deu certo ou não. Então eu sei, por exemplo, que o fatorial de 4 é 24. Eu posso testar isso, e ele vai me escrever bonitinho, o fatorial de 4 é 24. Eu sei que o fatorial de 5 é 120. Então eu posso escrever 5 e ver que o resultado vai dar 120. Sempre tomar esse cuidado da gente planejar e, na medida do possível, calcular de cabeça quanto que tem que ser a resposta esperada que o programa vai dar também. Existem, como em qualquer programa, existem infinitas formas de fazer isso aqui e algumas são melhores que as outras. Seria possível, por exemplo, a gente não criar essa variável i. A gente ir atualizando a própria variável n e diminuindo os valores da variável n. Qual que é a desvantagem de fazer isso? Se você vai atualizando na própria variável n, você perde o valor original da variável n. Então, na hora de escrever, por exemplo, uma frase dessa, você não conseguiria mais saber qual era o número original. Em geral, a gente tenta separar o nosso programa em 3 partes. Os dados que o usuário digita, os dados intermediários que a gente usa para os cálculos e os dados de resultado final. E sempre que possível, não misturar essas categorias. Então, se o usuário digitou a variável n, deixa essa variável n guardada e faz as contas com outras variáveis. Assim você evita esse tipo de mistura. Então, é uma forma de organizar o seu código um pouco melhor se você faz da forma como está aqui nesse exemplo. Se a gente testasse o nosso programa um pouco mais, se a gente testasse, por exemplo, o fatorial de 1. Fatorial de 1, a gente sabe que é 1. O nosso programa vai dar certo nesse caso. A gente sabe também que o fatorial de 0 é 1. O nosso programa vai dar certo. Mas se a gente colocasse um número negativo, ele vai continuar falando que o fatorial do número que a gente digitou é 1. Então, a gente poderia melhorar o nosso programa fazendo uma certa checagem, verificando se esse número que o usuário digitou é um número positivo ou não. Como é que a gente faz isso? A gente usa o comando if. Então, se o número que o usuário digitou é maior ou igual a 0, ou seja, se ele é um número positivo ou 0, a forma de calcular o fatorial é o que a gente tem aqui. Então, eu posso abrir chaves aqui e fechar chaves aqui. Esse código não tem nenhum erro de sintaxe. Não tem nada errado estruturalmente com ele. Mas ele é de difícil leitura, porque as coisas que estão dentro do if estão na mesma indentação, estão no mesmo nível que o próprio comando if. Então, tudo que está aqui dentro deveria estar um tab para dentro, um espaçamento para dentro. O que eu fiz foi selecionar todo o código e apertar o botão tab, e aí com o botão tab tudo se deslocou uma coluna para a direita. Nesse caso era fácil fazer isso com o tab, porque eu sabia que todo mundo ia andar uma coluna para a direita. Se você está em dúvida se é um espaçamento, se são 2 espaçamentos, ou se o seu código está muito bagunçado, um jeito bacana é você selecionar todo o código, botão direito, e usar essa opção Format Use a Style, porque ele vai indentar automaticamente. Então é um jeito de manter o nosso código mais organizado e enxergar o que está dentro de quem. Aqui eu só escrevi metade, então eu vou fazer a conta quando n é maior ou igual a 0, mas, em caso contrário, no caso em que n não é maior ou igual a 0, eu posso escrever uma mensagem para o usuário, o valor de n digitado deveria ser positivo. E aí, se a gente rodar o nosso programa desse jeito, e a gente digita um valor negativo, o programa vai reclamar, e aqui deveria ser positivo, deveria ser maior ou igual a 0, né? 0 não é um número positivo, mas é um número aceitável nesse caso. E se a gente digitasse, então, por exemplo, o mesmo 5 de antes, ele vai calcular direitinho. Tudo isso para dizer que, às vezes, a gente precisa tomar mais cuidado com o que o usuário está digitando.
e fazer esse tipo de validação do que o usuário digitou e tratar os casos de forma diferente. Conforme o que o usuário digitou, a gente pode ir por um ramo do programa ou ir por outro ramo do programa. É isso.